Fala Celso 50.8. A minha programação não era essa, né? Mas como o último vídeo deu um tempo longo, 20 minutos e pouquinho, e eu ainda não falei tudo sobre os 10, não, é 10 anos que eu trabalhei no Barão. Então eu resolvi fazer um pouquinho mais, e até fiz uma colinha aqui para mim de algumas coisas. Lógico, eu vou esquecer nome de pessoas, eu vou esquecer histórias que para algumas pessoas foram importantes. Não é que para mim não foram importantes, é que a minha memória não funciona mais, gente. Já não adianta, né? E eu ultimamente estou conseguindo problema. Se eu não marcar na hora, depois, esqueça, eu não vou lembrar, né? E às vezes vem aquela memória, aquela história, vou marcar no quê? Né? Mas chega de delongas, vamos lá. No último vídeo, eu falei que uma das minhas alegrias, que eu me divertia pra caramba, era nas festas do colégio, no jogo da lata. Por vários pontos. Primeiro que eu começava sozinho ali, aquele negócio... Daqui a pouco vem aluno para me ajudar. No final eu só ficava fazendo marketing do jogo ali, as brincadeiras do jogo, as catiças do jogo, e quem recolhia as latas e arrumava tudo eram os meus alunos que ficavam ali de boa vontade para trabalhar. E tinha gente que vinha, assim, eu fazia aquelas catiças, aquelas brincadeiras, gente, eles gastavam um monte de dinheiro. Teve uma vez que a festa, eu não me lembro por quê, morreu alguém, eu só não lembro quem direito. Aí a festa do colégio foi transferida para uma outra data, em agosto, e foi no pátio lá da igreja ucraniana. Gente, aquela época, a latinha de cerveja era R$ 2. R$ 2. Eu fiz pagarem por uma latinha a R$ 14, de tanto que jogaram naquele bendito jogo da lata. Eu adorava aquilo lá. Eu me divertia um monte com aquilo lá. Outra coisa que eu amava e que eu me divertia muito era a fanfarra, né? Nossa Senhora, fanfarra era meu xodó. O professor Paulo César Nidocheto, no começo ajudou muito, porque ele lá no passado, ele fazia parte, ele ajudou, né? Então eu agradeço muito ao professor Paulo César por ter colaborado com todo o conhecimento que ele tinha e tal. E nós fomos ensaiando ali nos sábados, às vezes a gente ia em frente a alguma loja, fazer uma apresentação ali, né, para conseguir um patrocínio. Tinha gente que lembra até, tem gente que lembra até hoje disso. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Uma vez a gente foi ensaiar lá na praça, debaixo de garoa mesmo. Mas tem alguns itens, né? Então, por exemplo, a fanfarra do colégio lá, a Fabarão, ela foi participar de um encontro estadual de fanfarras. Uma semana em Faxinal do Céu. Eu e 40 alunos e 2 mães. A Miriam Terezinha Sedlazek, mãe do Rafael, se não me falha a memória, e a dona Cecília Stefanice, mãe do Sandro, se eu não estou enganado. Né? Gente, nós três para cuidar de 40 alunos lá em Faxinal do Céu. Mas lógico, Faxinal do Céu é muito organizado, então foi muito bom para eles, né? Outra coisa que eu lembro, teve o FERA, né? Festival de Arte da Rede Estudantil. E o primeiro de todos foi em Paranaguá. E nós fomos com a fanfarra. Gente, sabe quando que é a primeira vez para todo mundo na organização lá? Então, nossa senhora, nós uma vez resolvemos sair do alojamento pro local do evento lá perto do santuário de Nossa Senhora do Rocio, a pé. Levamos um esporro porque era perigoso e não sei o que, papapá. E daí nós ficava tocando enquanto o pessoal entrava pro almoço. O palco pra gente tocar era minúsculo. Eu, pra apresentar, eu tinha que fazer assim, ó, né? O regente tinha que se encolher tudo, porque era um palco minúsculo para caber 40 pessoas. Então, foi muita coisa isso, né? Era bastante corrido. Outra coisa da fanfarra, que eu falei no vídeo passado, faço questão de retomar aqui, o professor Rondon Gustavo Mansani, que Deus o abençoe onde ele estiver, nós gravamos um CD, gente, com tudo improvisado, mas os nossos alunos tocando, tinha uma música
Do caramba, eu só não lembro que música que era, né? Caramba, não vou lembrar a música que o professor Paulo César gostava muito, nós gravamos para ele uma daquelas músicas. Então foi muito legal. Teve uma outra vez, isso até uma pessoa que me lembrou nos comentários do vídeo de ontem, né? Então o desfile era para começar, desfile cívico de 7 de setembro. Todas as escolas organizadas lá perto da Praça Pio XII, né? A banda municipal pronta para abrir o desfile, né? Era para começar às 9, aquele calor do Jânio, e aqueles políticos do caramba falando desde as 9 horas no microfone até 9h30. 9h30 não tinha começado o desfile, um calor danado, as crianças passando calor ali, não começava a falar, porque os caras tinham que falar. O que nós fizemos? Puxei a nossa banda simplesinha de percussão, de liras, puxei na frente da banda municipal, dei os comandos e vamos começar o negócio. E começamos a tocar e fomos. Os políticos pararam de falar e deixaram todo mundo começar o desfile, gente do céu. Foi assim, né? O pessoal da banda municipal queria me matar vivo. Queria esganar nós, porque nós tomamos o privilégio deles, porque era eles que abriam o desfile. Nós abrimos o desfile, fizemos os políticos ficar quietos, parar de falar e ficar quieto e pronto, né? Então foi muito legal por isso. Teve uma outra situação também, que Rafael Greca, né? Ele era presidente da Coapar estadual. E eles iam inaugurar umas casas populares lá em Cruz Machado, né? Não lembro aonde, né? E ok, era para a banda municipal tocar. Mas como era pedregulho, não tinha asfalto, ainda não queria inaugurar, eles resolveram não ir. Sei que a prefeitura me ligou cedinho, tipo assim, 8 horas da manhã, professor, nós precisamos de você para as 10 horas, aliás, para as 2 horas da tarde, para vocês virem tocar aqui pro presidente da Coapar, porque tem que ter uma apresentação. Lógico, né? Os pessoal da fanfarra ali eram tudo do colégio, eu juntei ele, bora galerinha. Deram um ônibus e a gente foi, né? Sem o regente, que era o professor Rondon Gustavo Mansani. Fui lá e eu regei. A gente tocou 3 musiquinhas bem simplesinhas. Um Maraó de Alegria. Gente, o Rafael Greca amou aquilo, adorou aquilo, né? Comentou da hora da alegria, a história dessa música, não sei o quê. Prometeu livros, ele sabia que nós éramos da terra da Helena Collodi. Ele prometeu livros para o colégio Helena Collodi, que foram entregues depois por correio, e eu entreguei no colégio. E nós saímos assim no site da Coapar, aquela foto da nossa bandinha, da nossa fanfarra de percussão. Gente, queriam matar a gente com isso, mas tudo bem. Isso faz parte, né? Outras coisas engraçadas, as quadrilhas. Nossa, mas eu me diverti. Nos ensaios eu me irritava, eu me estressava, como sempre, né? Ensaio é isso, eu me irritava, eu me estressava com aqueles ensaios de quadrilha, mas na hora fluía. E teve aquele pessoal do fluxo, né? Aqueles alunos do fluxo que eram mais velhos já, né, e tal. Nós organizamos uma quadrilha e nós fomos para Rio Azul num concurso de quadrilhas. Nós, do Colégio Barão, e o pessoal da terceira idade. Eu, na ida, falei, gente, nós vamos perder, porque eles vão dar o troféu para a terceira idade. Não deu outra, elogiaram a nossa quadrilha, muito legal, mas o primeiro lugar foi para a terceira idade. Mas nós fomos pro concurso, e foi animado, sabe, aquela coisa toda, assim, nossa, muito legal. Bem no comecinho, se não me falha a memória, no 2º ano de Cruz Machado, lá do Barão, 1999, o governo do estado chamou todos os funcionários da escola para ir para a Faxinal fazer um curso de uma semana. Você já imaginou a escola uma semana sem funcionário? Quem é que ia varrer? Quem é que ia preparar o lanche? Sobrou para quem? Para nós, professores. Era chá com bolacha, leite com bolacha, ou suco com bolacha a semana inteira. Mas os professores daquela época, que pegaram esse acontecimento, valorizaram muito o trabalho dos professores. Dos funcionários, desculpa, valorizaram muito o trabalho dos funcionários, porque eles sentiram na pele o que é uma escola sem funcionário. Hoje em dia tem muito professor que chega aqui e não sabe nem o nome dos funcionários, né? Mas tudo bem. Outra coisa que era o nosso must, que nós assim íamos para competir mesmo, era a festa ambiental, né? As músicas
Os teatros, teve uma vez que nós fomos com o teatro Big Power do Giovanni Stibor, mas o teatro. E São Mateus foi com o teatro, sim, nossa. Só que o teatro tinha que ser original. E o de São Mateus era uma adaptação de um livro. E nós levamos o livro para mostrar. Tá aqui. Foi tirado daqui. Teve uma vez que o Diego Traem ganhou a música lá cantando o Avorrai, uma paródia do Avorrai, se não me falha a memória, do Zé Ramalho. Então era muito legal a festa ambiental, assim, tinha muita coisa, né? Ai, os pastel de feijão da cantina, ai, gente, já era bom, meu Deus, eu já gostava. Aquele feijão amassadinho com torresminho frito, gente, oh, coisa boa. Uma coisa não tão boa é... Antes de ter o Helena Collodi, quando era só o Barão e Stanislau, eles se combinavam quem levava o quê para a fase regional dos Jogos Estudantis. Chegou a Helena Collodi, empatou essa organização. E teve que sair os Jogos Municipais para disputarem mesmo, para ir para a fase regional, quem realmente ganhasse para representar o município. E os alunos do Stanislau e do Helena posavam no Barão. E eu fiquei por 2 anos responsável. Gente, teve uma vez que eu deixei um professor para fora do colégio. Eu fechei o colégio, deixei o professor bebendo cerveja no bar da frente do colégio. De raiva. Porque ele só incomodava. Deus o livre. Sabe? Teve esses estresses também, assim, né? No primeiro ano que eu fui trabalhar no Barão, lá que eu peguei as aulas, lembra que eu comentei no vídeo que eu peguei as aulas da Beatriz, da professora Beatriz Heimer-Wimmer, da correção de fluxo? Final de ano nós tínhamos que fazer um relatório, um parecer individual de cada aluno. Eu tinha 60 alunos, eu tinha uns 30 mais ou menos do fundamental e uns 30 do médio. Você já imaginou se escrever 60 pareceres? My God! E naquela época tinha recém-inaugurado o laboratório de informática do Barão. O que eu fiz? Eu fiz 3 tipos de relatório: do aluno bom, do aluno médio e do aluno ruim. Não, 5. Do ótimo, do bom, do médio, do mais ou menos e do bem ruim. Só mudava o nome. Pronto! Em uma tarde eu fiz todos os relatórios e passei a dica para os professores. Aquilo virou moda. Uma outra vez nós fomos com os alunos para um passeio na Cintura de Noivo, na cachoeira, aqui em Vitória, Cintura de Noivo. E tinha chovido. E nós resolvemos brincar de bundogan. É descer de bunda numa ribanceira, um barranco no barro. Gente, você imagina os pais, os responsáveis pelos alunos, indo buscar na volta os alunos do colégio, eles sendo tudo bonitinho, e sai no final lá um professor, todo melecado de barro, num dedinho as sandálias sujas de barro, e no outro dedinho da outra mão a sacolinha com as roupas sujas. Eles olhavam assim, meu Deus, isso daqui era o responsável? Senhor da glória! Nos primeiros anos também era aquele transporte adaptado dos alunos. Bem provisório mesmo. E o meu tio puxava alunos. E os meus sobrinhos estudavam. Meus primos, o Celso e a Simone, estudavam no Barão. E às vezes eu não tinha tardes, que eu não tinha aula à tarde. O que eu fazia? Eu ia meio-dia com os alunos. Na picape do meu tio. Nós íamos lá pro Rio da Areia, uns 15 quilômetros mais ou menos, de picape, bem de boa, eu fazendo bagunça com os alunos na picape e tal, ficava tarde lá, pousava, de manhã eu vinha de picape de volta para dar aula, e não foi nenhuma nem duas, foram várias vezes que eu fiz isso. Um dos meus primeiros projetos lá no Barão, que eu lembro, assim, com muito carinho dos alunos que fizeram, que participaram, que se esmeraram para fazer, foi o projeto da Praça dos Imigrantes. Tinha uma disciplina de uma matemática diferente, eu não lembro o nome, gente. Era matemática contextualizada, se não me engano era esse o nome. Acho que é, não tenho certeza. E você tinha que fazer uma matemática bem diferente, e eu resolvi fazer com eles um projeto para uma remodelação da Praça dos Imigrantes, que é ali em frente ao colégio, né? E eles tinham que fazer maquete e tal, e explicar tudo, e veio um pessoal do núcleo, né? Veio um dos conselheiros tutelares, São João Papatudo, falecido também, e mais algumas pessoas para analisar e para dar nota para eles, gente. Foi um dos primeiros, assim, projetos mais que eu fiz. Teve também, bem ali no comecinho,
né? Uma oficina da OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia. Como que eu conheci a OBA? Não sei. Mas a OBA naquela época era só uma prova. A gente era a terceira ou quarta OBA. A OBA hoje está na 20ª e poucos já. Lá era a terceira e quarta. A gente fez uma oficina sobre os planetas e a gente tentou fazer uma escala de tamanho e distância dos planetas. Então o Barão tinha uma rampinha lá dentro que saía lá do colégio, da parede do colégio, e subia aquela rampinha até no portão da beira da rua. Gente, nós abrimos o portão e atravessamos a rua para dar certo, mais ou menos, a metragem ali da proporção que a gente fez relacionada a tamanhos e distância dos planetas. E também a falecida professora Erna Gol foi mostrar para eles o telescópio. Como é que fez o telescópio, uma observação, e nós subimos, gente, imagine, não tinha asfalto ainda, era essa deixou, a gente subiu no morro da Capelinha do Paredão, lá perto da Capelinha do Paredão, para lá de cima observar, mas, graças ao bom Deus, eu sempre fui abençoado por Deus, bênção de Deus, não é sorte, é bênção de Deus. Eu fui abençoado por Deus, deu uma noite limpa, nós vimos os anéis de Saturno. Nós conseguimos naquela época, isso era 2001, 2002, eu acho, não sei, ver os anéis de Saturno. E teve uma coisa engraçada, que lá tem aquela torre, que eu acho que é de rádio, que tem aquela lâmpadazinha vermelha. Um aluno, tadinho, perguntou para a professora Erna, professora, como que é o nome daquela estrela ali? Os outros se seguraram para não rir, porque eles queriam ver a resposta da professora. A professora Erna olhou para ele, olhou para mim, deu uma risadinha e falou, eu sei o nome daquela estrela. É Lanternos Torres. Lanternos Torres. Gente, caímos na gargalhada. Mas sabe aquela coisinha assim que foi muito legal mesmo, muito bacana. Outra coisa que a gente se divertia, eu e algumas pedagogas, a gente ficava na porta da sala das pedagogas, se encostado assim, né? Conversando sobre o Celso. Como se o Celso fosse uma outra pessoa. Os alunos passavam por ali, escutavam a nossa conversa e ficavam olhando assim, tipo, como assim? Não tô entendendo. Porque nós estávamos falando do Celso como se o Celso fosse uma outra pessoa que não estivesse ali. E a gente dava risada. Outra coisa é que a gente dava risada, né? Hoje eu posso falar porque já passou faz tempo, né? Nós tínhamos um grupinho de pessoas, acho que umas 5 pessoas, se eu não me engano, que nós tínhamos códigos. Então nós tínhamos nomeado vários dos colegas do Barão por códigos, né? Como nós tínhamos o imperador e a imperatriz, que isso é uma outra história que eu vou contar mais pra frente lá nas aulas de Santana, né? Então nós tínhamos o Barão, o Conde, o Visconde, a Condessa, a Marquesa, o Marquês, blá 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 blá. E aí a gente falava, a gente sabia, nós ali, o nosso grupinho, a Patotinha, sabia quem era cada um. Só que a pessoa que estava sendo falada, ela não sabia que ela era o Marquês, o Conde, o Visconde, o Duque, o Arquiduque. E a gente às vezes estava do lado da pessoa, falando da pessoa sem ela saber que ela era. Então deu assim uma, nossa, muito legal. Mais algumas coisinhas assim, vai dar longo esse vídeo também, mas são 10 anos de história, né, gente? Teve uma vez, primeira série do ensino médio. Eu lembro até a sala, gente. Eu lembro até a sala. Hoje não é mais sala de aula, transformaram... Sei lá o que é hoje. Uma época foi sala dos professores. Hoje eu não sei o que é. Faz tempo que eu não vou visitar o Barão. Saudades. Um aluno me chamou pro braço. Na quarta aula. Me chamou pro braço, me chamou pra briga. Eu falei, eu não vou brigar com você aqui na escola porque é feio, mas me espera ali na esquina da escola. O Barão é bem numa esquina, né? Eu falei, me espera na esquina, meu dia 15. Para dar tempo de eu guardar minhas coisas, bem, de boa. Me espere lá. Cagando de medo, morrendo de medo, porque eu ia apanhar, ia levar um laço no pé, eu acho. Acabou a quarta aula, fui lá, dei a quinta aula, babá bateu o sinal, fui lá na sala dos professores, guardei minhas coisinhas nos armáriozinhos que tinha lá, beleza, tudo certinho. Meu dia 15 eu fui na esquina da escola, cadê o piá? Não apareceu. Não apareceu. Nos outros dias, atiramos um sarro do coitado. Gente, esse foi bonito de ver. E só mais 2 histórias, né? Para não estourar tanto tempo. Uma triste e uma boa.
A história mais ou menos triste, teve uma época que o Barão fez uma campanha muito bem organizada, muito bem estruturada sobre drogas, né? Então era uma campanha que começava com um slogan, depois um desenho, depois uma paródia, um texto, alguma coisa assim, mas muito bem estruturada, a escola inteira trabalhando aquilo, né? E eu lembro que na terceira série, quando eu fui falar aquilo lá, eu sempre fui bocudo, né? Eu falei, os alunos me perguntaram, eu falei, gente, droga só tem aqui porque dá lucro para alguém. Alguém tá lucrando com esses coitados que estão comprando droga e se drogando e se viciando. Alguém tá lucrando com isso. Só por isso que vai para frente. E pronto, beleza? Ok. No outro dia, eu dando aula para esta mesma terceira série, vem alguém ali da secretaria, né? Professor Celso, tem um telefonema para o senhor. Tem que ser agora. Por favor, professor. Tá bom, fui lá na secretaria, né? Peguei o telefone. É o professor Celso? Sim, é ele. O senhor dá aula de matemática no Barão? Sim, eu dou. Então, professor, só o seguinte aqui, só para lhe informar. Nós sabemos aonde a sua mãe mora em União da Vitória. Nós sabemos que ela fica o dia inteiro sozinho porque a sua prima trabalha, tá? Então cuide com o que o senhor fala, para o senhor não chegar em casa e a sua mãe tá com formiga na boca. Tu, 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 tu. Desligaram o telefone. Gelei. Nunca mais eu fui enfático, incisivo, forte para falar sobre drogas. Ó, esse aqui é o rabinho da Clarinha, gente, ó. É essa mocinha aqui, ó. A Clarinha é essa mocinha lindinha, maravilhosa aqui, ó. Tá? O frajola eu não consigo pegar, porque é gordo. É 10 quilos. Nunca mais falei de droga, assim, enfaticamente, diretamente na escola. Porque eu morri de medo. Confesso para vocês, morri de medo. E uma outra última história, assim, que me alegra, principalmente hoje, na época não tanto, né? Teve uma turma do ensino médio, uma terceira série, que eu me dava bem. E já era dezembro, assim, né? Comecinho de dezembro, tinha aluno que nem estava mais indo para a escola. E os alunos foram uma noite lá em casa jogar Mau Mau, que é um jogo de cartas. E nós jogamos, ok? E na saída, um dos alunos falou que ele ia fazer biologia. Mas por que você vai fazer biologia? Ele disse, não, porque uma professora me convenceu. Citou o nome da professora que convenceu ele. Eu falei, pare com isso! Você é excelente na matemática. Vá fazer matemática, piá. Você é louco de bom na matemática. E tá, teve a formatura e eu não ouvi mais falar da criatura. De repente eu soube que passou no vestibular da matemática. E por um bom tempo, de repente, anos depois, mestre em matemática pela Federal de Santa Catarina. E agora leciona matemática aqui na Unespar, campus de União da Vitória. Sabe aquelas alegriazinhas assim que posso não ter influenciado em praticamente nada, mas dá aquela alegriazinha assim que aquece o coraçãozinho da gente. Então, é isso. Pessoal do Barão, obrigado por tudo. Deus abençoe todos vocês ali do Barão do Cerro Azul. Me fiz como professor aí, tenho um orgulho, uma gratidão enorme por tudo que eu fiz aí, por todas as pessoas que me ajudaram. Vocês fazem parte da minha história, dos meus 50 anos.